Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Alexandre de Moraes, que botou o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, lá o inquérito das fake news, lá, aquele inquérito que abrange tudo, né? Inquérito que não tem fato determinado, não tem motivo, não tem não é temporalizado, não tem um tempo específico, não tem fato determinado, não tem nada, foi criado de ofício, não sei o que lá, aquela coisa que é absurda. O Alexandre de Moraes botou o cara lá também. Até o Elon Musk, meu amigo, é mole. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, libertário, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa, rapaz. Olha só a decisão do Alexandre de Moraes aqui, ó. Diante do exposto, determino a inclusão de Elon Musk, dono e CEO da provedora de rede social X, em face do cargo ocupado como investigado no inquérito 4874 pela, em tese, dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X, anteriormente chamada Twitter, em conexões com os fatos investigados nos inquéritos, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá e não sei que lá. E... é mole isso, cara. Olha só, botou o Xandão. Faltou botar o CPF do Elon Musk, Xandão. Cadê o CPF do Elon Musk, porra? Eu vou te falar um negócio. A instauração de inquérito por prevenção aos inquéritos tal, tal, tal e tal, para apuração das condutas do Elon Musk e em relação a crimes de obstrução à justiça, inclusive organização criminosa. Musk, organização criminosa. Por quê? Porque ele não quer censurar o pessoal. Não pode. Não querer censurar as pessoas em pedido totalmente ilegítimo é proibido, não pode não, né? E determino que a provedora de rede social X se abstenha de desobedecer qualquer... Caralho, que coisa é essa? Ele proibiu ela de desobedecer determinação judicial. Olha o medo do cara. O X não desobedeceu nada ainda, não liberou ninguém. Aí você vê o juiz que tá proibindo de desobedecer. Precisa de uma ordem para proibir desobedecer a ordem dele, é isso? Cara, o Xandão tá cagando, bicho. O cara deu uma barreada, aquelas barreadas feias aqui. Por que história é essa, né? Aqui, ó. Inclusive, realizar qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado por essa Suprema Corte sob pena de multa diária de R$100 mil por dia, por perfil, e responsabilidade de desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais pela empresa no Brasil. Ou seja, ele está sendo esperto aqui. Ele está falando, não vai prender o Elon Musk, ele sabe que ele não consegue prender o Elon Musk, mas ele consegue prender o cara responsável pelo X aqui no Brasil. Então, ou seja, o Elon Musk, para fazer essa reativação dos perfis no X, vai precisar primeiro demitir toda a equipe dele que ele tem aqui no Brasil, e aí então reativar os perfis no X. É o que eu acho que vai acabar acontecendo na situação que a gente está, da forma como está caminhando, tudo leva a isso, né? Isso daqui, meu amigo, é um atestado de estou desesperado, porque é um monte de medida inefetiva e uma ordem para proibir descumprir uma ordem. Precisa isso, você já deu a ordem, já disse que é para bloquear o perfil, então que história é essa de falar para a pessoa não descumprir a ordem, que não sei o que lá, não sei o que lá? Ou seja, o cara peidou, né? O cara realmente deu aquele peido molhado na cueca. Aqui, ó, tem mais informações aqui. Não, porque na hipótese, portanto, está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do X, bem como a presença de fortes indícios de dolo da rede social X na instrumentalização criminosa. O cara tem que botar aquele caps lock de tiozão mesmo, né? Anteriormente apontado e investigado em diversos inquéritos e coisa e tal, né? O Alexandre de Moraes está fazendo aquilo que a gente avisou que ia acontecer, né? A esquerda está morrendo aqui no Brasil, ela não consegue identificar, na verdade ela sabe qual é o problema é que as ideias dela estão erradas, ela não convence mais ninguém. Mas na cabeça desse pessoal, né, não pode, não sei o que lá. E repara, a coisa muito curiosa nessa história toda, que o absurdo que tem essa história toda, que é o fato de que esses mecanismos excepcionais para, entre aspas, garantir a democracia no Brasil eram, né, segundo dizia o Alexandre de Moraes, para impedir o golpe do Bolsonaro. O Bolsonaro não deu golpe nenhum, ele perdeu a eleição, saiu e pronto, não teve golpe nenhum, né? E não tem nenhuma chance de ter golpe agora. Agora quem controla o exército é o Lula já está com todo o apoio das Forças Armadas, as Forças Armadas já tinham deixado claro que não iriam embarcar em golpe nenhum, então na verdade nunca houve risco de golpe, na verdade, sempre foi um discurso do Xandão, mas agora ficou claro que é um discurso dele. Por quê? Porque agora não tem mais risco nenhum. Quem acha que vai ter um golpe agora no Brasil, não tem mais lógica nenhuma isso.
Aí agora, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão dando golpe. O que eles estão querendo fazer aqui é eles darem um golpe. Eles vão chegar à conclusão seguinte, que não, que as redes sociais estão inevitavelmente fazendo o povo pensar diferente do que a gente quer. Então, como o povo é um alienado burro, que é incapaz de tomar as decisões por conta própria, nós vamos decidir por eles o que eles têm que pensar aqui, né? O Lula vai ficar eternamente na presidência, não precisa mais de eleição, porque a eleição vai estar maculada pelas redes sociais. Então, ele está perto de falar isso, né? O que é uma idiotice completa, não tem lógica nenhuma isso daí. Existe influência sobre as pessoas? Existe um monte de influência de um monte de lugar. Mas se tem uma coisa que não é responsável por influência, é as redes sociais. Por quê? Porque você tem múltiplas opiniões ali, então não tem como você ter uma influência desimpedida. Pode ter uma leve influência, mas sempre vai ter o contraditório. Muito mais influência tinha a mídia centralizada, a Rede Globo, os jornais e coisa e tal. Por quê? Porque era um número muito menor e ali sim você não tinha contraditório, você tinha só uma informação num sentido só, sem contraditório, sem questionamento, sem argumentação, sem nada. Então esse é o problema desse pessoal, né? É aí que eles estão sentindo que perderam o controle da coisa. Eles estavam acostumados a fazer a massificação da opinião das pessoas através da mídia, e a verdade é que agora até o pessoal da imprensa está percebendo o absurdo que é isso daqui, porque a imprensa usa muito X, né? Não tem jeito. Eu vou ter que usar VPN, não tem jeito, metade das notícias que eu faço aqui é com base em notícias do X, principalmente coisas no exterior, guerra da Ucrânia e coisa e tal, então não tem jeito, eu vou ter que usar a VPN, porque pelo visto o que vai acontecer aqui é isso, né? Outra coisa curiosa que o pessoal está lembrando aqui é que o Elon Musk não é o CEO do Twitter mais, né? Ele nomeou a Linda Yaccarino como CEO do Twitter. O Elon Musk não é nada no Twitter. Ele é o dono do Twitter. Ele é o cara que tem o maior número de ações, mas ele não é nada em termos da estrutura do Twitter, né? Então ainda está errada ali a decisão do Alexandre de Moraes, porque o Elon Musk não é mais CEO do Twitter, né? Olha que coisa, bicho. Realmente eu vou te falar um negócio. E até especialistas aqui ouvidos pelo Estadão consideram que as ações do Alexandre de Moraes de suspender perfis bolsonaristas que atacam magistrados, isso seria um exagero, porque ele deveria ter feito isso dentro da lei, dentro dos parâmetros legais. Ele mandou um monte de pedido para derrubar perfis, sem ter embasamento legal, sem ter embasamento nenhum. Ou seja, o Elon Musk está correto nessa história, né? Eles estão dizendo aqui também que o Elon Musk tá usando isso de forma política e coisa e tal, mas o fato é que o Alexandre de Moraes deu margem para isso, né? O Elon Musk está usando isso de forma política em que sentido? No sentido de valorizar a liberdade de expressão, que é uma pauta política importante dele, é uma pauta política importante de um monte de gente, né? Então que bom que o Elon Musk está explorando esse aspecto político, né? E outra coisa que eu falo para vocês, esse é o grande temor de todo juiz. O juiz tem um poder do caramba, tem poder pra cacete, mas isso acontece o tempo todo, decisões de juízes são desobedecidas, e quando o juiz é desobedecido, ele fica totalmente sem força, ele perde totalmente a força. No momento que o X desobedecer a coisa e isso não gerar um impacto muito grande, o que vai gerar de impacto? Vão proibir o X no Brasil. Vai ficar uma turma de esquerdista aqui do Brasil sem conseguir acessar o X, vai aumentar em muito uso de VPN aqui no Brasil, vai todo mundo passar a contornar essas coisas todas aqui no Brasil, né? Ah, mas eles vão dizer que vai se tornar crime ter VPN no Brasil, né? E, cara, isso é um absurdo, porque ter VPN não quer dizer nada. Você pode usar VPN para um monte de coisa, não quer dizer que você esteja usando para acessar o X, né? Ele diz que isso vai levar ao bloqueio do aplicativo, né? Porque é por causa dessa decisão política do Musk, mas no final das contas, a verdade é que isso vai prejudicar o Brasil inteiro por uma decisão absurda do Alexandre de Moraes. O cara vai perder mais um monte de pontos, e não é só o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque tá todo mundo no Brasil vendo que a ligação do governo do PT com o Alexandre de Moraes está mais do que claro essa ligação. Então o PT vai perder com isso, muita gente vai ficar chateada com isso daí, inclusive entre a isentosfera, que usa muito o Twitter, né? Aqui, ó, o pessoal aqui tá falando, não, porque as proibições do Alexandre de Moraes, repara como é que um monte de gente criticando o Alexandre de Moraes, querendo que o Alexandre de Moraes ceda, né? Porque eles fortalecem a fábula bolsonarista de que eles são perseguidos e coisa e tal. Caramba, não importa quantas pessoas sejam presas por opiniões, não importa quantas pessoas sejam presas para forçar a delação, para tentar inventar um golpe de Bolsonaro que não aconteceu, não importa, para eles não, é uma fábula bolsonarista, né? Impressionante como é que esse pessoal tá alienado. É o que eu falo para vocês, cara. Esse pessoal tá alienado. Eles estão particularmente com lavagem cerebral. Por quê? Porque a mídia tradicional faz isso.
As redes sociais não tem isso, porque você tem sempre opinião discordante, mas a mídia tradicional faz lavagem cerebral mesmo, né? Mas repara que mesmo o cara aqui tá percebendo a merda, olha só, tá ficando feio isso. Tá ficando no mundo inteiro claro esse problema, né? Tá aqui já gente na Espanha, em outros lugares, falando sobre esse absurdo que está acontecendo aqui no Brasil, né? O Elon Musk prometeu em breve divulgar todas as leis, todos os pedidos da justiça brasileira para o Alexandre, que o Alexandre de Moraes fez para o Twitter aqui no Brasil. Eu não vejo a hora disso sair, evidentemente que eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? E o pessoal da oposição está querendo abrir uma sindicância na Câmara para investigar esses abusos do judiciário no Brasil. Eu acho que o caminho ideal seria fazer isso no Senado, porque aí já emenda um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Eu acho que é muito importante isso. E, finalmente, a Anatel já falou que vai tirar o X do ar. Eu quero ver eles fazerem isso, porque eu falo para vocês, no final das contas, é tudo uma questão de opinião pública. O Alexandre de Moraes sabe disso. Se ele mandar cortar o WhatsApp, cortar o X, cortar o Facebook, coisa e tal, ele sabe que isso é uma opção, uma coisa de decisões catastróficas, de proporções catastróficas para muita gente aqui no Brasil. Vai gerar um impacto muito grande, vai gerar uma insatisfação muito grande, que vai ficar associada ao Lula, vai ficar associada a essa turma que está aí lutando contra Bolsonaro. Isso aqui tá ajudando o Bolsonaro pra caramba, tá ajudando muito o Bolsonaro. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é um burro. Eu falei pra vocês, ele critica o pessoal que critica as urnas eletrônicas, mas ele é tão ignorante quanto no que tange as redes sociais. Ele também não entende esse negócio, fica com essa ideia de que não, porque o algoritmo influencia as pessoas, eu não sei o que é lá. É igualzinho os malucos da urna eletrônica que foi falando, não, porque pode botar o código-fonte, que não sei o que é lá, que o código-fonte isso, o código-fonte aquilo. O cara nem sabe o que é código-fonte. O Alexandre de Moraes também nem sabe o que é algoritmo. No final das contas, fica botando essa coisa como se fosse uma mágica, né? E esse é o problema desse pessoal, né? Ele está se afundando nessa história, vai ficar feio, vai prejudicar o Brasil inteiro nesse processo, mas ele vai se afundar muito mais nisso daqui, né? Eu tenho certeza que, embora tá todo mundo falando que não pode desobedecer lei e coisa e tal, deve estar uma pressão enorme nele para ele ceder aqui, né? Vamos ver quais vão ser os próximos passos nessa história. Eu imagino que o Elon Musk vai ter que primeiro desfazer o escritório dele aqui no Brasil, porque senão vão prender todo mundo que trabalhava no escritório. Isso seria um absurdo. Mas no final das contas fica clara a perseguição, cada vez mais clara a perseguição nessa situação, né? Tá ficando difícil para o pessoal da esquerda esconder isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.